própria existência, não enganoso da desesperança nem vergado ao impulso do medo. Aparecerá altivo, comandando a vida e decidindo seu destino com a consciência de sua imortalidade. Não temerá as tempestades que advirão, sabendo que seu maior escudo é sua vontade de ser feliz e de proporcionar idêntico destino ao seu próximo. Sairá da letargia, não temerá a morte e viverá a cada momento como se efetivamente lhe pertencesse. A vida é um convite que o Criador fez ao espírito. Um convite para que se percebesse como tal, isto é, para ser aquilo que é, descobrindo-se a cada instante. Todo depressivo deve, não só procurar sua cura, como também tem o dever de se tornar outra pessoa após a mesma. Ninguém deverá ser o mesmo depois de uma doença, qualquer que seja ela, principalmente aquelas mais graves. Toda doença carrega em si, para seu portador, uma mensagem convite à transformação para seu portador. 160. Adenauer Novaes. Embora não seja fácil curar-se, muito menos transformar-se, pois por onde começar e o que fazer são interrogações sempre presentes ao depressivo, ele deve ter em mente que nada fazer é pior. Sua energia deve ser colocada em movimento e a saída da concha em que se colocou é uma das melhores alternativas, ao menos de início. No caminhar do depressivo, aparecerão ajudas de vários tipos que devem ser selecionadas a fim de que ele não continue fugindo de si mesmo e entrando em caminhos enganosos. São caminhos superficiais e sem transformação efetiva. Deve entender que terá de fazer sacrifícios para superar sua depressão. Não será fácil, mas também não será impossível. Ele deve sempre lembrar que depressão é medo de enfrentar a vida e que ela pode ser modificada. Essa modificação nem sempre será na direção que se quer. Seria importante buscar ajuda para enxergar novos caminhos. É necessário confiar e acreditar em sua própria capacidade de superação, mesmo que ela não seja percebida. Ninguém recebe fardos pesados que não possa suportar. A vida não brinca com o ser humano nem lhe exige aquilo que não possa cumprir. O desafio que se enxerga como algo intransponível é decorrente da própria visão de quem deve superá-lo. Quando a vida coloca a pessoa, seja pela sua própria incúria ou não, em situações difíceis ou aversivas, também oferece alternativas para delas sair. Não há conflitos eternos nem problemas insolúveis. Há um potencial de cura em todo ser humano. É preciso estar conectado ao Self para mobilizar todas as energias em favor do próprio crescimento espiritual. A cura real se dá quando alteramos antigos padrões psíquicos que não proporcionam crescimento ao espírito. 161. Alquimia do amor, depressão e espiritualidade. Uma vida vazia, sem busca espiritual, tampouco sem o sentimento de que se está envolvido por uma atmosfera psíquica favorável, pode levar um indivíduo à depressão. É preciso viver considerando o lado subjetivo e espiritual da vida. A maioria das pessoas não vive sua espiritualidade, pois só recorre ao espiritual nos momentos de aflição, para pedir algo que lhe venha trazer algum benefício imediato. Tais pessoas não entendem ou não aceitam que existe uma instância norteadora da vida, sintetizada na ideia da palavra Deus. Vivem na dúvida, ansiando por demonstrações fortes, muito embora estejam sempre pedindo ao Deus que acreditam. Paradoxalmente pedem favores, mas duvidam quando precisam passar por sacrifícios. Não se sentem conectados ou imersos num campo estrutural de natureza transcendente nem se percebem espíritos. Viver a própria espiritualidade significa, 1. Sentir-se conectado a Deus em tudo que faça, 2. Respeitar cada ser humano com quem mantenha contato, sem dele esperar qualquer tipo de recompensa ou reciprocidade, 3. Viver cada momento da vida buscando o máximo de satisfação íntima sem prejudicar a ninguém. 4.
Buscar um estado de espírito num nível emocional acima daquele que vive. 5. Estabelecer uma cumplicidade ótima com as forças espirituais que regem o destino humano. 162. Adenauer Novaes. 6. Seguir os ensinamentos de uma religião sem perder o próprio senso crítico em sua prática. 7. Consciência da existência do outro como elemento participante de sua espiritualidade. Pessoas espiritualmente ricas são mais alegres, mais espontâneas, mais flexíveis e vivem centradas no destino pessoal e coletivo. Não se deprimem quando estão tristes, nem são insensíveis ao futuro do outro. São comprometidas com um senso superior de felicidade, o qual inclui o outro. Vivem não somente para o próximo, mas também para si mesmas. Adicionar espiritualidade à vida é transformar o próprio olhar sobre ela, considerando-a um patrimônio inalienável, bem como um processo material e espiritual simultaneamente. Participar de uma religião não torna necessariamente espiritualizada uma pessoa. O que a torna é sua internalização, bem como a integração dos conteúdos resultantes das experiências vividas sob a égide de seus ensinamentos. Ser uma pessoa espiritualizada não quer dizer ser ou parecer mística ou ligada a práticas esotéricas, pois muitas vezes isso pode distanciar a pessoa da conexão consigo mesma e com seu semelhante. Essa conexão deve ser amorosa e compreensiva em relação a si mesmo e ao outro. O trato com amorosidade para com o outro e o respeito a ele como a si mesmo é a base da espiritualização. No mundo íntimo do depressivo há espaço para essa espiritualização, pois ele está bem próximo do inconsciente, mergulhado em seus complexos. Basta-lhe recorrer ao sagrado sem se colocar na posição de vítima. Nos pensamentos do depressivo ele recorre a Deus, pois tenta estabelecer um diálogo interno para a solução de seu conflito. Muitas vezes, o faz reclamando de sua desdita. Reclama, maldiz, exige, nega a sua existência, negocia a cura através de algum ritual ou renúncia, questiona a razão de ter acontecido consigo e não com outra. 163. Alquimia do amor. Pessoa, desculpa-se por algum mal feito, por fim, promete a verdadeira entrega de sua alma. Uma pessoa espiritualizada dificilmente entra em depressão, pois encontra sempre uma razão maior para a sua existência, compreendendo seus conflitos como desafios a serem vencidos. Sabe que a vida é constituída de diferentes experiências que enriquecem seu mundo interno. Sua consciência da imortalidade pessoal e íntima conexão com as forças superiores do universo tranquilizam-lhe a alma quando em contato com as adversidades de seu caminho. A espiritualização do ser humano é a proposta das religiões, que tentam levar seus adeptos ao estágio de vibração superior e ligação íntima com Deus. De fato, suas propostas podem levar o ser humano à espiritualização, porém quando a ela se recorre para pedir favores divinos ou para agradecer pelos mesmos favores, quando recebidos, desperdiça-se seu imenso poder espiritualizante. As religiões são guias e balizadores, oferecendo elementos de análise para uma melhor percepção do funcionamento do universo. Não têm a verdade, pois esta é um arquétipo, porém dão um suporte teórico para uma melhor compreensão da vida material e espiritual. Espiritualizar-se é encontrar sua religião íntima, que apazigua a relação da pessoa, na sua face individual, com sua natureza coletiva. Para não entrar em depressão é importante estar consciente das duas naturezas. Uma convida para o encontro de si mesmo, cuja exacerbação leva ao egoísmo, a outra, ao encontro do outro, cujo extremo é a alienação de si mesmo. Viver em paz, consciente da eternidade da vida, leva a pessoa à conciliação entre sua natureza individual, criada por Deus, e sua contraparte coletiva, forjada em suas múltiplas experiências no contato com o outro.
164. Adenauer Novaes, pseudodepressão. Depressão é uma doença ou estado psíquico perfeitamente curável. Quanto menos crônica, maior a chance de obter a cura. Fundamental, em todos os casos de depressão, independente de outras estratégias necessárias no tratamento, que seu portador faça uma psicoterapia individual. Costumo iniciar a psicoterapia com pacientes que se dizem depressivos, avaliando se a pessoa realmente tem depressão. Após ouvir seu relato a respeito de sua vida, bem como os sintomas percebidos, passo a questionar o grau de intensidade e duração de cada um deles. Em alguns casos, a cura se inicia com a constatação de que a pessoa não tem nem nunca teve depressão. Estar triste ou sentir-se angustiado por algum motivo não significa depressão, tampouco ter passado alguns dias com sintomas depressivos torna a pessoa portadora da doença. A ansiedade no diagnóstico da depressão é um resultado da conjunção perfeita entre a pressa do médico mal remunerado que quer logo atender o próximo e o paciente mal informado que quer se sentir seguro com um nome para sua doença, nesse caso dado de forma rápida e imprecisa. Baseando-se em suposições de terceiros, auxiliado pela crença de que tristeza é o mesmo que depressão, o paciente vai induzido à consulta na expectativa de ver confirmado seu diagnóstico precoce. O resultado é ser medicado sem a análise psicológica de seu real. 165. A alquimia do amor, problema. Por outro lado, o médico, com pouco ou nenhum conhecimento sobre psicologia e sobre o inconsciente, não encontrando problemas orgânicos, desejoso de minorar o sofrimento de seu paciente, necessitando atender maior número de pessoas, apressa-se em prescrever a medicação típica para a depressão, cuja presença foi detectada. Lógico que esse comportamento não se aplica a todos os casos, muito menos a todos os médicos. Nesse caso, o efeito placebo poderá estar presente, pois, a cura se dará pela ausência da doença e pela certeza da eficácia da medicação por parte do doente. A doença se chama pseudodepressão. Algumas pessoas portadoras de tristeza crônica e melancolia profunda se acreditam em depressão. Adotam um estado psíquico que se assemelha ao da depressão, sem apresentar, no entanto, outros sintomas. Vivem descrentes de si mesmas e desanimadas quanto a perspectivas positivas de sucesso em várias dimensões da própria vida. Desiludidas com alguma coisa ou fracassadas em alguma experiência, acreditam-se em depressão. São medicadas ou se automedicam desnecessariamente. Autossugestionam-se, acreditando que os mínimos sintomas que sentem podem ser considerados como os da depressão. Antes de irem a um médico ou psicólogo, leem muito sobre o tema, direcionando seu raciocínio para enxergarem a doença. Aproximam sintomas breves aos da depressão. Quando vão a um profissional, já levam um diagnóstico pronto. Não aceitam que lhe digam que não tem alguma anomalia. Andam tristes e desiludidos com a própria vida por causa de sua autossugestão. Algumas vezes essa mórbida crença poderá levar um indivíduo efetivamente à depressão, pois a cada dia será fortalecida com novos sintomas que tenderá a enxergar. Atendi um homem de 42 anos com um pseudodiagnóstico de depressão. Seu processo se iniciou quando foi 166, Adenauer Novaes, demitido de um emprego de 10 anos. Ele tinha na época 35 anos. Após essa demissão, ficou sem trabalhar por quase um ano, vivendo de pequenos biscates. Apareceu-lhe uma gastrite que o levou ao tratamento médico, deixando-o debilitado. Acreditou que estava em depressão pela falta de vontade de sair e de procurar emprego. Leu um artigo superficial numa revista semanal e, poucas semanas depois, assistiu a um programa televisivo sobre o assunto. Tomou conhecimento dos principais sintomas,
sem atentar para observações que alertavam para procurar um médico antes de se achar depressivo. Sua mente só ouvia o que queria, fechando, então, seu próprio diagnóstico. Quando procurou o médico, levou-lhe sintomas os que acreditava ter. Feita a prescrição, passou a tomar remédio antidepressivo desnecessariamente. Sua auto-obsessão estava instalada. O remédio não curaria o que não existia, mas, certamente teria um efeito curativo em sua ansiedade e na sua imaginação. Na segunda sessão, baseando-me em meus próprios critérios, que se encontram em outro capítulo deste livro, afirmei-lhe que ele não era portador de depressão. Ele não aceitou, contra-argumentou como se fosse um especialista no assunto. Falou de critérios internacionais e de justificativas químicas afirmadas pelos médicos com os quais se tratou. Disse-me que eu estaria indo de encontro a figuras de renome, querendo diminuir-lhes a capacidade ou talvez querendo desacreditá-los. Defendia seu ponto de vista com veemência e com seriedade. Como era de se esperar, não demonstrava alegria por encontrar alguém que negasse sua doença, pois estava muito bem seguro dela. Tê-la era melhor do que não saber o que tinha. Disse-lhe que não estava indo de encontro ao diagnóstico médico, pois este se baseava em seu depoimento e em observações externas, mas que estava me opondo à existência de alguns dos sintomas que afirmava. Coloquei sua crença e seu equívoco em se enquadrar numa doença para se sentir confortável em denominar e classificar o que sentia. Falei de sua carência afetiva 167, alquimia do amor, materna e do sentimento de rejeição não expresso. Lembrei-lhe que sua criança interior, carente e não atendida em suas antigas reivindicações, precisava ser acolhida. Falei para cuidar de sua relação afetiva com as pessoas, pois a falta de afeto corrói o coração, aumentando a carência. Os sinais se assemelhavam aos da depressão, mas não eram a mesma coisa. Aconselhei que entendesse que a vida pede olhar para frente e não acomodação, como se algo externo fosse resolver seus problemas. Reafirmei seu propósito de encontrar uma saída para seu conflito, mas lhe disse que ele era o causador de seu próprio problema, portanto a solução estava nele mesmo. Ele, mesmo ainda afirmando sua depressão, prometeu pensar a respeito. Recebi-o na sessão seguinte mais tranquilo e sorridente. Disse que eu tinha razão, mas que continuaria tomando os remédios. Falou que pensou bastante e que mudaria sua forma de pensar. Recomendei, com auxílio médico, que desmamasse de seus remédios. Falei que o grande interessado pelo destino dele deveria ser ele mesmo e que não deveria entregá-lo a um remédio. Falei que seu desmame de remédio seria financeiramente salutar e que deveria entender que o trabalho seria seu medicamento mais eficaz. Assim como ele, milhares de pessoas passam pela pseudodepressão antes de entrar em depressão. Alimentam a doença antes de ela existir de fato. São reféns de sua própria ignorância e da esperança de uma quimera salvacionista, porém não curadora do mal em si. Para não entrar na pseudodepressão nem na depressão é fundamental que se adote um estilo de vida com perspectivas reais de vitória sobre suas próprias dificuldades. A vida pede discernimento e coragem para vivê-la. A timidez diante dela é paga com sacrifício muito maior de energias do que quando se ousa ante o que se apresenta. Deprimir-se, ou pseudo-deprimir-se, é fugir do próprio destino, como os acomodados fazem quando a vida os convida ao exercício natural de crescer. 168. Adenauer Novaes. A depressão não deve ser curada pela dor, mas pelo amor. Pelo amor que transforma a vida e a coloca no lugar destinado por Deus. A dor vem quando não se busca enfrentar face a face o conflito causador da depressão. Adia-se a compreensão de que viver é lutar, sacrificar-se, perder, ganhar, ser rejeitado, acolher, ter prazer, relacionar-se, espiritualizar-se e amar.
169. Alquimia do amor. A recaída, retorno a uma depressão não é fato incomum. Muitas pessoas, para seu próprio espanto, voltam a ter depressão. Na maioria dos casos não houve a cura anterior, mas sim um período no qual a doença esteve suspensa. Há pessoas que têm períodos de depressão alternados com outros nos quais ela está ausente. Quando os períodos de ausência são muito curtos, não houve a cura, mas a continuidade dos sintomas, mascarados por fatores diversos. Parecia cura, mas, em verdade, houve uma trégua. Não é incomum a intercorrência da depressão quando a pessoa não mais esperava tê-la. Ela de vez em quando poderá aparecer, principalmente se a pessoa não se preparou adequadamente para os embates da vida. As brechas de acesso ao inconsciente de forma dolorosa, por conta dos complexos não dissolvidos, ainda existem e precisam ser transformadas. Essas brechas são decorrentes da fragilidade que acomete o doente logo após a saída da depressão, ficando com medo de seu retorno. Deveria pensar que será sempre capaz de sair de nova depressão, caso ela teime em voltar, pois saberá tratar face a face seu conflito. O medo de nova depressão favorece a sua reincidência. Quando uma pessoa sai de uma depressão, não deve esperar muito tempo para se fortalecer. Deve reconsiderar a sensação de fragilidade e concluir que é capaz de vencer qualquer 170. Adenauer Novaes, uma que venha, como também não temer uma recaída. Muito embora seja difícil sair ileso de uma depressão, o sentimento de que não suportaria outra é prejudicial ao fortalecimento da personalidade. Tal sentimento poderá ser catalisador de uma recaída, se não houver um preparo interior. Quem conhece a vida sabe que o destino nos reserva experiências de acordo com as necessidades de aprendizado interior. O interno atrai o externo. Evitar recaídas é não ficar na periferia da cura externa, sem entrar em contato com o conflito que a gerou. Esse contato deverá seguir o seguinte esquema: 1. Descobrir a real causa da depressão. 2. Saber que lição precisou ou precisa aprender para evitar nova queda. 3. Não mais se colocar como vítima do destino. 4. Entender que a vida não brinca conosco e que não privilegia ninguém. 5. Perceber que os acomodados na vida são por ela instigados a viver e os arrogantes são, por outro lado, atingidos pelas quedas estimuladoras. 6. Entender que tudo tem mais de uma saída e que nada ocorre por acaso nem para a destruição do indivíduo. 7. Compreender que o processo que o levou à depressão deve ser verbalizado para alguém, a fim de reduzir o peso e a exclusiva explicação a seu respeito. 8. Conscientizar-se de que toda pessoa deve estar preparada para os embates da vida, pois ninguém sabe seu passado, tampouco seu futuro, porém poderá modificar este último. 9. Valorizar sua própria capacidade de superação de desafios, pois tudo na vida passa, exceto o momento presente, que é sempre renovado a cada instante. 10. Buscar, ao menor sinal, ajuda imediata para a superação conjunta daquilo que lhe pareça ameaçador. Atendi uma ex-paciente que viera em busca, inicialmente, da solução de um problema doméstico. Seu ex-marido não queria 171. Alquimia do amor. Sair de casa sob o argumento de que não tinha para onde ir. Ela não era proprietária da casa onde moravam, pois fora herança de seu pai antes do casamento. Em menos de 2 meses de terapia a situação fora por ela resolvida, tendo ele saído de casa e ido morar com uma das filhas do primeiro casamento. Após alguns anos, ela retornou à terapia comigo por estar em depressão pela segunda vez. Na primeira vez, cuja causa principal estava relacionada à morte do pai, fora atendida por um colega, que a conduziu adequadamente à cura. Agora tivera uma recaída e me procurou.
Sua depressão agora se deu por causa de sua relação com a mãe. Queria morar sozinha, pois sua filha se casara recentemente, mas sua mãe, mesmo tendo seu apartamento, continuava com ela. Ela viera morar em sua companhia após a morte de seu pai, havia 5 anos. Seu apartamento ficou fechado desde então. Ela agora queria seu espaço, mas não tinha coragem de falar com a mãe para que fosse morar em seu apartamento. Frustrada por isso, sem querer desgastar sua relação com a mãe, começou a distanciar-se de todos, entrando num processo de isolamento e de culpa por desejar separar-se de quem mais amava. Notava nela uma certa dificuldade em administrar perdas afetivas. Seus problemas giravam em torno de separações. A separação do marido, por falta de amor e desgaste natural da relação, foi a primeira perda a ser trabalhada. A separação do pai, pela sua morte, foi a segunda. A terceira, ainda não concretizada, era a separação da mãe, pela necessidade de ter seu próprio espaço, portanto, o domínio de sua própria vida. Sua depressão, ou depressões, continuava tendo o mesmo núcleo, o desejo de ter sua individualidade percebida e conscientemente vivida. Sua luta era por alcançar esse estágio e sua depressão era por não consegui-lo. Seria fundamental alcançá-lo, sob pena de nunca conseguir ser ela mesma, experiência que era necessário vivenciar. Casara-se cedo, saindo da casa dos pais direto para o casamento, cuja maternidade também fora precoce. Sua individualidade esteve sob o domínio dos pais, depois do marido, depois da filha e agora da mãe. Queria conquistar o que achava que não tinha. 172, Adenauer Novaes, na terapia, reafirmei seu direito de conquistar o que queria. Trabalhei sua culpa em relação ao abandono materno, considerando que sua libertação também seria dela. Ela percebeu que, inconscientemente, apresentava-se à mãe como uma filha frágil e dependente, reforçando a presença dela ao seu lado. Deveria sair da posição frágil de filha e de vítima, antes de liberar-se da mãe. Sua recaída se deveu ao núcleo não trabalhado suficientemente, pois a não existência de um espaço para o estabelecimento de sua individualidade era impedida pela forma como se colocava perante o outro. Pessoas que têm depressões em várias fases da vida são vítimas de seu próprio inconsciente, pois anseiam por atenção e cuidados, mesmo quando dizem que não precisam de ninguém. Culpam os outros, mesmo quando se sentem intimamente culpadas por algo. Caem nas armadilhas que sua carência afetiva engendra. 173. Alquimia do amor. Um trabalho. Dos principais fatores de cura da depressão é o trabalho ou a existência de uma ocupação útil. Estar trabalhando, mesmo que em depressão, mantém a pessoa com a mente voltada a uma atividade, promovendo sua socialização. Estar trabalhando permite à pessoa reduzir a interferência de outros fatores que contribuem para seu estado, como por exemplo, a ociosidade, possibilitando a vivência de experiências passíveis de vitalização psíquica. Trabalho é toda ocupação útil, portanto, uma atividade voluntária poderia ser exercida, mesmo que provisoriamente, para o equilíbrio do doente. É evidente que haverá dificuldade de encontrar uma atividade, como também de que ele tenha vontade de realizá-la. Sua apatia exercerá reação contrária, assim como será difícil encontrar quem o acompanhe e ensine uma nova atividade. Ele poderia atuar um dia por semana numa creche, numa escola, numa instituição beneficente, num hospital público, dentre outros locais. Estar trabalhando ou ocupado trará um sentido de utilidade e de integração do depressivo ao convívio social. Nele, poderá viver experiências libertadoras de sua angústia e de sua solidão. Poderá estar projetando conteúdos inconscientes que necessitam ser liberados em favor de sua cura.
A projeção desses conteúdos ocorrerá através das relações interpessoais que estabelecer, sejam hierarquizadas ou não. 174. 1. Adenauer Novaes. Acompanhei o caso de uma mulher de 50 anos que entrou em depressão após a morte de sua filha, vitimada por um câncer de mama. Sua filha, embora não mais morasse com ela, fazia parte de sua vida, quase que diariamente, pois a visitava com frequência, mesmo estando já casada. Sofrera mais do que a própria filha, cujo câncer a vitimou em menos de 6 meses depois de descoberto. Fora uma grande perda em sua vida. Ela não exercia atividade remunerada, muito embora o tenha feito por alguns anos. Ela e o marido tinham uma pequena empresa, onde exercera papel gerencial. Após algumas brigas com ele, decidiu por abandonar a atividade, para que seu casamento não fosse prejudicado. Depois dessa decisão não mais exerceu atividade remunerada, cuidando da casa, dos filhos e se dedicando a atividades de aprimoramento de seus dotes culinários, de jardinagem e de costura. A depressão atingiu-a logo após a menopausa e sem estar trabalhando. Vivia em casa e só saía com o marido, um dos filhos e netos. Enquanto se tratava clinicamente da depressão, foi conduzida por uma amiga a um centro espírita para assistir algumas palestras. A pessoa que dirigia a instituição, sabendo de suas qualidades artísticas, pois ela lhe segredou que tocara piano por alguns anos, convidou-a a fazê-lo antes das reuniões públicas, para entretenimento dos frequentadores. Essa simples atividade encheu-a de vida e lhe trouxe o prazer de se sentir útil. Seu teclado, que se assemelhava ao antigo piano, encheu de vida o ambiente do centro, como também preencheu seu coração de satisfação. Essa atividade contribuiu para que sua depressão se dissipasse com maior rapidez. Trabalhar não é apenas uma exigência social, para que o indivíduo tenha meios de subsistência. Mesmo que alguém porventura não precise fazê-lo, por possuir riqueza material suficiente para se manter para o resto da vida, ainda assim precisará trabalhar. Essa é uma exigência psíquica. A ociosidade tem limites estabelecidos pela própria necessidade de se individuar. O arquétipo do herói, como tendência a realizar o self, provocará 175. Alquimia do amor, necessidade do trabalho. O trabalho é o sacrifício necessário de todo espírito. Sacrifício entendido como sacro ofício, isto é, o ofício sagrado de trabalhar. Mesmo que alguém não precise materialmente do trabalho, será importante tê-lo, pois ele é uma das principais atividades realizadoras do espírito na sua caminhada para o aprendizado das leis de Deus. 176. Adenauer Novaes. Sentimentos típicos do depressivo. Do ponto de vista energético, como o nome sugere, é um estado resultante de uma pressão que é exercida sobre algo, provocando seu rebaixamento a um nível inferior. Do ponto de vista psíquico, ocorre uma diminuição ou redução do tônus vital da consciência, que tem sua energia roubada ao inconsciente. Nela se observa um declínio acentuado em relação a um nível anteriormente admitido. Ocorre uma perda de energia, com redução da capacidade funcional, promovendo, via de regra, a prostração física e falta de forças com redução da atividade geral do indivíduo. O estado de depressão se caracteriza pelo desânimo e sensação de cansaço, com falta de vontade de realizar atividades comuns. Atinge a vontade, motor das ações humanas. A vontade representa a presença do sentimento de estar vivo na consciência, portanto é a própria vida que nela se apresenta. Sem a vontade não há vida nem existência. A depressão atinge a sensação de estar vivo. O depressivo sente solidão mórbida, tristeza persistente, angústia lancinante, vazio existencial, dor no peito, desesperança, desânimo, culpa, inutilidade pessoal, desestímulo,
medo e incompetência para viver. São sentimentos que se misturam numa alquimia destrutiva e confusa. Requer o tônus do amor à vida para resolver tamanha perturbação. O amor voltado exclusiva 177. Depressão, alquimia do amor. Mente para se promove tal confusão na dimensão afetiva do ser humano, que a saída é voltá-lo à vida, ao próximo e a Deus como Criador de tudo. Observo em alguns pacientes uma certa predisposição mórbida ao diagnóstico de depressão, ratificadora de pequenos sintomas característicos da carência afetiva e de tristeza por qualquer motivo. Sentem, num grau mínimo e num tempo muito curto, alguns sintomas, mas preferem afirmar que têm depressão. São pessoas que superlativizam os sentimentos, colocando-os acima da própria razão. Têm a sensibilidade à flor da pele e não conseguem racionalizar adequadamente a respeito de suas emoções. Vivem em um mundo completamente entregue ao desejo inconsequente de serem amadas a qualquer custo. São, por esse motivo, melindrosas e extremamente julgadoras dos atos alheios. São tomadas pela função sentimento, como uma exclusiva lente pela qual enxergam a realidade. Precisam se conectar ao mundo racional. Não o fazem porque também se excedem quando a utilizam. Facilmente entram em depressão por questões amorosas e afetivas. Essa tendência mórbida observada em algumas pessoas parece estar relacionada ao complexo materno negativo, no qual a filha não deseja ser como a mãe ou, ao contrário, torna-se excessivamente materna. Em ambos os casos, o núcleo de seus complexos é o materno atrofiado ou em excesso. Levam muito a sério, inconscientemente, a questão materna. Geralmente não veem a própria personalidade, dedicando-se excessivamente ao outro, de quem cobrarão no futuro tudo que lhe foi dirigido. Quando não cobram da pessoa, consideram-se credoras de atenção por parte de todos e de Deus. Os sentimentos de uma pessoa depressiva se misturam à sua própria dor. Não são fidedignos, pois seu estado de espírito está contaminado pela falta de energia para uma melhor expressão de suas emoções. Há uma espécie de contaminação provocada pelo complexo, cuja carga afetiva se imiscui aos sentimentos da consciência. 178. Adenauer Novaes. No estado de depressão se misturam sentimentos contraditórios. Amor e ódio se alternam num mesmo momento e, às vezes, por uma mesma pessoa. Essa possibilidade pode ser responsável pela irritação constante, por causa da contradição de se querer odiar a quem se ama. Atendi um homem depressivo após ter passado por uma traição conjugal. Separou-se de sua primeira mulher por causa de uma forte paixão por outra, a quem devotou todos os melhores sentimentos e deu tudo que uma mulher gostaria de receber. Deu-lhe carinho, atenção, companheirismo, conforto, filhos, dentre outras coisas. Deixou sua primeira família por ela, sem pestanejar. Após 15 anos de relacionamento, já aos 50 anos de idade, ela lhe confessou que se apaixonara por outro homem. Foi um duro golpe para ele, que, aos 60 anos, planejara a sua velhice ao lado dela. Numa das sessões, ele confessou que alternava sentimentos de amor e ódio por ela, predominando o primeiro. Disse que, mesmo com tudo que ela lhe fez, não conseguia odiá-la de verdade. Às vezes forçava-se a odiá-la para, com isso, adotar uma postura diferente e não ficar se achando injustiçado, mas seu amor era muito maior do que sua vontade. Seus sentimentos se misturavam dentro de sua mente, deixando-o confuso e perturbado. Queria esquecer, mas não conseguia. Vivia um dilema muito grande. Como odiar alguém, cujo comportamento ele também teve? Deixou seu primeiro relacionamento exatamente por ter se apaixonado por ela. Compreendia, mas queria odiá-la de verdade. Confuso, perdido em seus sentimentos, movido pelo complexo de rejeição, deprimiu-se.
Conversamos por várias sessões sobre o assunto. Aconselhava a não querer esquecer o amor, nem a tentar substituir um sentimento positivo por um outro negativo. Solicitei que entendesse que seu amor valeu a pena e que sua vida foi motivada por ele. Recomendei que tentasse ressignificar sua vida sem sua mulher e 179, Alquimia do Amor, que não a achasse má, exatamente por ter como exemplo seu próprio comportamento. Ele a procurou, pois ela saiu de casa, e conversou com ela, liberando-a da culpa pelo ato. Aliviou-se, e a ela também. Tornaram-se amigos, seguem seus destinos sem mágoas e sem depressão de parte a parte. 180. Adenauer Novaes, Depressão e Energia Psíquica. Energia psíquica é a fonte da vida. Graças a ela, o ser humano executa sua vontade de viver. Sua baixa utilização atrofia a vida e deprime o indivíduo. Quando a vontade é acionada pelo espírito, é ela que entra em ação para a execução dos atos mais comuns da vida, desde a primeira emoção, passando pelos pensamentos, pelas ideias e, finalmente, chegando ao mundo concreto. A depressão é uma baixa de utilização da energia psíquica para a extroversão, isto é, para fora do próprio indivíduo. A inércia, a preguiça e a apatia são estados que denotam pouca utilização da energia psíquica. A depressão é um mal que assola o ser humano de forma persistente, o que tem levado muitas pessoas à inércia e ao desespero. Ela é fruto da mente que se vicia em pensar em circuito fechado, não conseguindo enxergar, além das fronteiras do ego, as possibilidades de sair do conflito. Geralmente a doença consegue afastar seu portador das pessoas que mais ama, às vezes, culpando-as pelo próprio abandono em que se situou. Ela se inicia muitas vezes com a baixa de autoestima e com a sensação de rejeição ou de abandono. A solidão é outro fator que colabora para que a depressão possa se instalar. Todo ser humano necessita de outro em seu convívio. Quando isso não ocorre ou se demora a ocorrer, pode-se abrigar a depressão. Ela permite que a energia psíquica, destinada à vida, seja dirigida para o mundo interior. 181. É a alquimia do amor, do deprimido, que se encontra em circuito fechado. É, na verdade, um suicídio lento e indireto da própria pessoa, que não vê outra alternativa senão isolar-se em si mesmo. Para sair da depressão é preciso ressignificar seu próprio conflito, pois ninguém há que possa enxergar um problema sob todos os ângulos possíveis. É preciso reverter o fluxo da energia psíquica para o mundo das realizações e do concreto. A saída da depressão, na maioria das vezes, requer auxílio especializado, psicológico e, às vezes, espiritual. A energia psíquica que, por alguma razão, regrediu ao inconsciente e ali ficou retida, necessita encontrar escoadouro adequado para voltar à consciência. Para o deprimido, nada ou pouca coisa há no mundo que lhe desperte o interesse. Toda a sua motivação, sua disposição para viver e alterar o ambiente em sua volta parece ter desaparecido e a pessoa se vê prisioneira num enorme vazio, onde nada tem sentido. Esse vazio dá lugar a processos obsessivos de difícil solução. Tratar da depressão passa pela revisão do que causou a regressão psíquica e pela descoberta de novos valores que possam ressignificar tais acontecimentos. É um processo de se abrir para conhecer o próprio inconsciente, sem preconceitos, identificando as dores nele represadas e favorecendo uma adequada liberação, para posteriormente reencontrar-se com a motivação perdida. O deprimido é aquele que se dissociou do sentido que fundamenta sua vida. A psique possui um quantum de energia psíquica incalculável. Ela não entra nem sai do ser humano. Ela é transformada em aquisições íntimas que alcançam o espírito, durante as experiências da vida. Sua transformação ocorre num processo alquímico constante no qual interferem sensações, emoções, pensamentos, ideias, sentimentos,
julgamentos, atos e intuições. Viver é utilizar essa energia psíquica. A depressão diminui sua disponibilidade na consciência. Diante da depressão é importante considerar que sua causa poderá estar bem próxima da consciência do indivíduo e que 182. Adenauer Novaes, ninguém mais do que o próprio terá condições de resolver seu conflito. Quando enfrentá-lo decididamente não haverá perdas nem derrotas, mas aquisição de experiência para que se possa encarar outros reveses que venham a acontecer. Reverter o fluxo é fundamental, porém deve ser feito de forma adequada para não se pensar que basta sair e tornar-se extrovertido para resolver o problema. Não se deve esquecer de que o núcleo da depressão tem de ser descoberto e dissolvido, enquanto se realiza a extroversão. A vida exige simultaneamente introversão e extroversão. É comum à pessoa em depressão, ou após uma decepção amorosa, passar a sair mais, ir a festas, boates, barzinhos, noitadas, etc. Influenciada ou não por amigos e amigas, passa a querer descontar, ou gastar, a energia que economizou durante o período em que esteve se relacionando. Vai, consciente ou inconscientemente, à procura de um outro parceiro. Parece que deseja ser notada para se sentir valorizada por alguém. Não quer viver o luto da perda para não cair em depressão. Não analisa que a falta da introspecção madura, sem depressão, é a saída para seu próprio crescimento. Atendi uma mulher de 45 anos que se deprimiu em seguida à sua separação. Fora mãe solteira aos 30 anos, pois o pai da criança, após saber de sua gravidez, foi morar em outro país e nunca assumiu a filha, nem sequer a conhecer. Após 6 anos ela se casou com outro homem. Viveram bem nos primeiros anos, mas a relação foi se desgastando, culminando com a separação. Isso a deprimiu muito, pois vivera para o casamento. Uma semana após a separação, já deprimida, uma amiga convidou para sair, sob o argumento de que deveria buscar outros ambientes e respirar outros ares. Afinal de contas, dizia-lhe ser uma mulher jovem, bonita e facilmente encontraria alguém que gostasse dela. De fato, a amiga tinha razão. Na primeira noite em que saiu conheceu um homem de sua idade. Começaram a namorar e, em menos de 3 meses, eles estavam morando juntos. O resultado foi desastroso. 183. Alquimia do amor. Ela não o conhecia bem. Ele era um homem rude com aparência de delicado. Ela só veio descobrir que ele era dominador e grosseiro após algumas semanas juntos. Arrependeu-se amargamente e foi um sacrifício romper essa nova relação, pois queria sempre dar uma nova chance. Quis sair da depressão sem perceber que estava entrando em outro conflito maior. Todo luto deve ser vivido, mesmo que seja por tempo curto. Esse será o tempo da reflexão e do amadurecimento. A energia psíquica que todo ser humano tem deve ser bem utilizada para que o indivíduo não se atrase na evolução nem permaneça na mediocridade. 184. Adenauer Novaes. Eventos que aumentam a probabilidade de ser gerada a depressão. Vida é um conjunto de experiências significativas ao indivíduo, nas quais ele se estrutura, passa a se conhecer, se desenvolve e encontra a razão de sua existência. Sua personalidade é constituída de um conjunto de vetores intervenientes que, num momento, apresentam uma resultante possível. Ela é o resumo apresentável ao momento naquele ambiente. Por essa complexidade e inacessibilidade à substância psíquica, conhecer uma pessoa é fenômeno improvável, visto que ninguém tem acesso ao mundo íntimo do outro. O que afeta uma pessoa poderá não incomodar outra, bem como a forma de pensar e sentir a vida diverge de pessoa a pessoa. Muitos são os fatores que contribuem para que uma pessoa se encontre neste ou naquele estado psíquico. Entrar em depressão, portanto,
pode receber a contribuição de diversos fatores que atuam em particular ou em conjunto com outros. Para que se possa compreender quais os fatores que costumam interferir nas depressões, elaborei um pequeno resumo a seguir, que pode também servir de orientação para quem lida com o psiquismo humano. São os seguintes eventos que contribuem para que uma pessoa entre em depressão. 185. A alquimia do amor.